Flamengo é o assunto, hein? O malvadão. Ah, mas o Flamengo tá pensando no Cruzeiro na Libertadores. Nananina, não. Foi ao Maião, no interior paulista, aplicou um 5-1. Poderia ter jogador expulso do Mirassol, que não foi. E o Flamengo fez uma atuação de gala, capitaneada por Carrascal. Que jogaço do Flamengo. Quem imaginava que seria uma postura comedida, mas acho que ajudou já saber que no sábado o Palmeiras tinha perdido para o Fluminense. Edu, o Flamengo entrou que nem máquina e olha que demorou até bastante para golear. Fez 1-0, aí depois conseguiu fazer os outros 4 gols. Luiz Araújo com lei do ex, o Pedro sendo artilheiro do campeonato com o Viveiros e o Carrascal completamente solto na partida. E até o Samuel Lino teve gol impedido e gol validado. E o Leonardo Jardim modificando o time, né? Do que foi o jogo contra o Cruzeiro, dando mais minutagem para os jogadores. E aí você vê também a força da equipe do Flamengo, Renato. O Flamengo tem jogadores realmente que chama a atenção. Tecnicamente, os caras são acima de alguns que jogam aqui no Campeonato Brasileiro e fez realmente prevalecer tudo isso, né? A gente viu um Mirassol muito frágil, dando contra-ataques, dando, né, a bola para a equipe do Flamengo e o Flamengo pressionando também, isso acabou dificultando também. E aí você pega o Carrascal numa noite bem feliz, participando de 4 gols dentro dos 5 que foi a equipe do Flamengo. Então, realmente, o Flamengo está forte, mas vai ser uma parada dura na quarta-feira com o Cruzeiro também. Então, acho que como ele deu essa minutagem, colocou os jogadores para jogar, isso acaba também ajudando para que ele possa decidir o time titular que vai jogar na quarta-feira. O Carrascal participou de 4 gols do Flamengo. Cicinho, ele deu um refresco para a defesa, né, poupando laterais, um zagueiro. A gente viu que o Pedro e o Carrascal ficaram até o final da partida, ou seja, tiveram tempo para mostrar serviço. E são jogadores, assim, que dispensa comentário, né? São jogadores de alto nível, então o Flamengo tem essa potência no elenco dele. A questão precisa encontrar urgentemente os 11 titulares ali para você dar uma sequência, porque você também ficar mudando o Pedro, ele entrou bem contra o Cruzeiro, ninguém sabe porque ele ficou no banco, jogo fora de casa, mas aí contra o Mirassol não esboçou reação, e o Flamengo foi inteligente, construiu o resultado, né, e administrou muito bem, não sofreu durante esse jogo, e dá moral sim para o meio de semana. Do outro lado também vai ter um adversário com moral, mas o Flamengo é muito mais time do que o Mirassol e demonstrou isso. O Rafael Guanais trouxe a realidade para o Mirassol, que o campeonato dele não é o Flamengo, mas sim o campeonato dele é fugir dessa zona de rebaixamento, e acredito que é isso que o Mirassol vai em busca durante essa temporada. O problema é que o Mirassol tem jogo atrasado no Rio contra o próprio Flamengo. Eles jogaram antes do segundo turno do que na primeira etapa do campeonato. Ronaldão, a gente viu um Flamengo bem agressivo e um Mirassol que não conseguiu encontrar soluções durante a partida. E, na minha opinião, o jogador Denilson poderia ter sido expulso já no primeiro tempo, no finalzinho. Ele dá uma entrada, um puxão, na verdade, no Carrascal. E a gente vê que, tá aí o lance, e a arbitragem deu um amarelo. Não dá pra entender, né? Acho que praticamente igual o lance do Murilo Rafael também. Klein é o árbitro. O lance do Murilo contra o Furacão, se eu não me engano. Lembrar do Palmeiras, que era um lance de... Por que vocês têm falado do Palmeiras quando o assunto não é Palmeiras ou é o Inter? Contra o Fortaleza, foi o Murilo fazendo a mesma coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esperava-se sim a vitória do Você teria dado vermelho aí? Na hora. Eu também. Na hora, ela tá no mano a Nossa, mano. concordamos. Hoje nós vamos concordar com muita coisa, até nos palpites. Até nos palpites, aguardem. Agora, deixa eu falar uma coisa. Esperava-se sim o Flamengo vencer o jogo. Esperava-se sim? Esperava-se sim o Flamengo, mas não desse jeito. O Mirassol, quando joga em casa, é um time aguerrido, um time forte também. Eu não esperava essa goleada. Tudo bem, tá pensando na LDU? Tudo bem, legal, vamos ver contra a LDU, que vai ser outra parada indigesta. Mas assim, da forma que jogou o Flamengo, esperava-se o Mirassol um pouco mais postado, um pouco mais alerta, porque era o Flamengo ali. E aí deixou a desejar. O Mirassol deixou a desejar sim, porque não é pra tomar essas pancadas em casa não, Mirassol, hein? Não é não. Agora, só uma coisinha pra arrematar o assunto por enquanto. Edu, 45 pontos tem o Flamengo, 3 a menos do que o Palmeiras, com um jogo a menos. E nos outros critérios, ele leva a melhor. Ele pensando em saldo de gols, gols pró, gols contra. Mas o confronto que vai ter vai ser dentro da casa do Palmeiras. Então, no segundo turno, quem sabe aí a gente possa colocar 3 pontos à frente do Flamengo. E até lá tem que manter essa diferença. Não pode ninguém vacilar, nem o Flamengo e nem o Palmeiras. E o Flamengo tem um Cruzeiro, sábado.
Também. E é na casa do Cruzeiro. Aí já tem uma Porque vai ser na parada Libertadores, o Cruzeiro, e pra quem não sabe, Brasileirão na sequência então, também. A sequência E o dura jogo também. do papai e a mamãe no domingo, Não, né? quem Que é o papai e a mamãe, Palmeiras o quê? contra o Vasco. Bom, vamos seguir com a série. Assim, controlou tecnicamente desde o primeiro momento, fez 1-0 e a partir daí, do ponto de vista da competição, pouco houve. Só uma coisa, até o que o Flamengo não podia controlar deu certo, que foi o Palmeiras. Sim, não, foi, Que é o que interfere na motivação dos jogadores. Porque faz pros dois muita times, diferença. né? O Palmeiras tem um problema para resolver no Paraguai e esse problema ficou maior por causa da rodada do Campeonato Brasileiro. Ele já existia. O Palmeiras arranjou para si um problema para o jogo contra o Cerro. Ficou maior porque o Flamengo chegou no Campeonato Brasileiro. E o inverso é para o Flamengo, fica ainda melhor a situação para o duelo de quarta contra o Cruzeiro, o anímico acaba ajudando. E o jogo de hoje vale 2 escolhas que fez o Jardim, e é importante especificamente para alguns jogadores para recuperar a confiança, né? Então hoje a gente viu o Plata do lado esquerdo, não é o lado que regularmente o Plata joga. Quando o Plata está em campo, geralmente o lado do Flamengo que constrói mais é o lado oposto. O Plata é o cara mais da força, o lado que constrói é o lado oposto. Hoje foi o lado direito, com o Luiz Araújo voltando de lesão, então é importante para esse jogador, que é uma peça, fazer gol, participar da construção do primeiro gol. Se a gente olhar, acho que 3 dos 5 gols do Flamengo começam de um lado e terminam do outro. O time conseguiu mexer bem essa bola. Jogo importante para o Carrascal, que jogou de 10, jogou de Arrascaeta. O Carrascal, que ele vive com as suas inseguranças, é um jogador muito técnico, mas que oscila muito. Fez gol, participou de outro. Deu a arrancada que ele ia em direção ao gol, gerou um cartão amarelo que poderia gerar uma expulsão para o jogador do Mirassol. Para ele também foi importante. Agora, assim, as 2 decisões que o Jardim tomou quarta-feira que geraram muita polêmica, que foi Paquetá e Pedro no banco, uma delas me parece um encaminhamento mais claro, que é o Pedro jogar contra o Cruzeiro. Agora, o Paquetá, embora a gente não precise de motivos para justificar uma titularidade do Paquetá, mas o aonde colocar... Hoje ele jogou de Jorginho, né? Jogou Pulgar e Paquetá, que é onde ele melhor jogou no ano. Exato, e onde ele gosta. Mas é porque o Pulgar também estava fora, e agora o Pulgar voltou e voltou muito bem. E o Jorginho é termômetro do time. Ele vai tirar o Jorginho ou Pulgar contra o Cruzeiro? Será? Eu não tiraria. Vai tirar o Arrascaeta? Acho que ele sustenta o Paquetá. O poupar da... aonde vai jogar o Paquetá? Aonde vai ficar. O poupar da Arrascaeta hoje porque ele vai jogar. Indica que ele joga. Claro. Ele tem que E jogar. o Paquetá, ele ainda tem a desculpa perfeita do estar voltando, estar retomando aos poucos, não precisa acelerar. Eu tenho um desenho que está acontecendo com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta e eu não preciso... Talvez, no máximo, uma satisfação interna, que acho que nem precisa... Paquetá do banco. Exato, porque ele está voltando. É bom lembrar, o gol do Paquetá no meio de semana é um gol no momento que ele entra, é um cara que está voltando a ganhar minuto. Então, tá até bem explicado. Agora, o tempo vai passar e eu acho que essa questão ela vai se impor de forma mais... Talvez o rodízio da temporada... A temporada te ajuda. Exato. Uma A temporada lesão aqui, quase uma suspensão sempre no jogo. ajuda. Quase. Mas Quase é sempre. mais também constante você, de jogo. talvez você Beleza. comece a olhar e falar, mas é muito tempo de banco pro Paquetá, né? Então. Só tem um perigo, tem um jogo para o Flamengo saber se ele tem 2 competições ou só uma até o final do ano. É esse jogo. E um jogo que a gente passou meia hora aqui falando que é o Cruzeiro para essa semana. Uma vantagem Não é um do jogo adversário em bom. casa, mas é um grande time. O Cruzeiro Confronto abertíssimo. então tá aberto. Totalmente aberto. Se o Flamengo não passa, é claro que é um confronto que vai deixar Poderia ser a final da Libertadores, Flamengo e Cruzeiro? Poderia. Só que esses caras estão se enfrentando nas oitavas. É um desperdício? Mas fazer o quê? Alguém vai ficar. E se for o Flamengo, é pesado. Porque o tamanho da expectativa, da cobrança, no início do ano houve uma reforma na comissão técnica, porque as coisas não estavam, segundo a direção, saindo como deveriam. E se o Flamengo ficar pelo caminho, a pergunta e saíram como deveriam? Quais são as consequências disso? Está tudo bem? Aí ele vai ter uma condição boa, que é acelerar no Campeonato Brasileiro, nesse momento sem diferença, depende dele. E o Palmeiras com seus problemas, né? O Palmeiras foi deixando ponto pelo caminho e o Flamengo veio atrás. Então, cara, assim, é uma semana delicada para os dois, porque o Cruzeiro também, fora da Libertadores, ficar... pesa um pouco, mas não acredito que o Arthur Jorge vai sofrer com isso, porque o trabalho é diferente. Mas pela escolha já efetuada e pelo Flamengo também com
o Leonardo Jardim, o Flamengo ainda não alcançou uma definição do jogo dele. Até porque o trabalho do Arthur Jorge ele já acontece, Calça. Já tá do momento que ele chega até hoje, ninguém fez mais pontos no Campeonato Brasileiro. Sim. Então o trabalho dele ele já não é uma queda para o Flamengo ele fora de casa. Segurança. E jogar, exato. Agora do Léo Jardim, eu acho que esse dinamismo ele inverte rápido. Sim. Porque assim, o mesmo argumento que limou Felipe Luiz do cargo, a pergunta é, será utilizado agora ou agora? Não, o que disse o BAP? Não, deixou claro, não com essas palavras, mas o contexto era esse. Vendo problemas internos, o trabalho não ia surtir efeito lá na frente. Do trem errado. Perfeito. E aí, do trilho, não posso deixar sair muito do trilho. O trem agora está no trilho, se acontecer. Se não acontecer, cara... Agora está, hoje está. Então veja, tudo isso... Depende de um jogo. Sobre o trem é na quarta-feira. Eu tenho a impressão que essa arrancada do Campeonato Brasileiro aumenta um pouquinho o fôlego. Melhora a situação do Jardim. Porque quando o jogo que o Jardim foi duramente criticado... Negocia o crédito dele, eu acho. Me fugiu qual foi o jogo que o Flamengo não venceu e que ele foi duramente criticado. Internacional, não foi? Internacional, muito obrigado. Isso, foi o jogo contra o Internacional, que ele foi duramente criticado. Ali a gente tinha um Flamengo eliminado já da Copa do Brasil, com o Palmeiras 8 pontos à frente no Campeonato Brasileiro, mesmo com um jogo a mais, e o confronto com o Cruzeiro se avizinhando. Isso. Ali parecia que... E os jogadores falando que o time estava jogando mal, que o time não estava se encaixando com as ideias do técnico, que os jogadores estavam com alguma dificuldade de se encaixar. Aquele ciclo do Flamengo, né? O resultado para de aparecer, os jogadores não entendem a ideia do treinador. É o caminho do fim. Nesse cenário, com o Palmeiras longe no Campeonato Brasileiro e uma queda para o Cruzeiro, ali para mim seria fim de linha. Mas com o Flamengo agora, dependendo só de si no Campeonato Brasileiro, claro que muita coisa vai acontecer, acho que diminui um pouco o impacto, o tamanho da tragédia de uma eliminação para o Cruzeiro, pensando no trabalho do Jardim, na sequência de trabalho. Eu acho que aquela barrinha... Mas as coisas mudam a cada 2 semanas, Tava vermelha, aí ele aumentou um pouquinho para verde. Talvez agora não seja suficiente para dar um nocaute ali. A cobrança era que o time reagisse, e o time reagiu.